Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse programa da RS Play TV. Aqui você vai ter muitas informações e dicas importantes de saúde e bem-estar. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Hoje, novamente, trazemos a Clorinda. Clorinda, o que nós vamos falar hoje? Boa tarde, Marco. Boa tarde. Vamos falar sobre o Jinshinjutsu. Eu não sei dizer muito bem isso aí. Vou pedir para repetir um pouquinho mais devagar. Jinshinjutsu. Jinshinjutsu. Jin, J-I-N, depois separadinho S-H-I-N e o Itsu daquela arte marcial que é o Jiu-Jitsu. Só que isso não é arte marcial, é uma outra arte. E a origem dessa técnica é uma arte de cura japonesa. Japão. Aplicada com as mãos, em toques em áreas específicas do corpo. E o significado, assim, mais filosófico, vamos dizer, dessa tradução, seria a arte de cura do Criador para o homem de compaixão. Olha que coisa linda que é. Muito lindo, muito lindo. Muito lindo. Porque ele vai trabalhar, é uma fisiologia. Ele não trabalha só na questão física, né? E já se deixa claro que é uma arte que é um coadjuvante em curas. Ela não dispensa jamais medicação, orientação médica. Sim, né? Claro. Então, mas ela colabora muito. E ela parte são muitos os princípios, inclusive ela faz uma dança com astrologia, com numerologia, com cores. Tem relação com várias outras informações, várias outras áreas. E essa aí, o Jiro Murai, que foi o que trouxe à tona isso lá pelos anos 1800 e pedradas, era de uma família de médicos. Ele, com 28 anos, passou muito mal, ele estava desenganado pela medicina, não tinha o que fazer na medicina daquela época. Ele pediu, então, que a família levasse ele para o alto da montanha, onde a família tinha uma casa, uma residência, e ficou lá sozinho. Pediu que, depois de uma semana, fossem lá buscar ele, acreditando que ele iria morrer lá. E ele praticou jejum. Então, nos 5 primeiros dias ele não sentiu nada, depois ele sentiu assim muito calor, muito frio e no 7º dia ele acordou como se sentindo maravilhoso. Fez jejum e ele durante esse tempo ele fez uns mudras, alguns chamam de mudra ou mudra, eu mesmo não sei dizer. É um conjunto, por exemplo, um deles é esse aqui assim, segurar dedo assim, né? Tá? O outro é fazer assim, enfim, mais ou menos isso aí. São várias posições. Posições diferentes, segurando o dedo, foi o que ele fez. Aí ele quis estudar sobre o que é aquilo que ele fez, né? A origem daquilo, e ele foi estudando, fazendo experiência. Ele já tinha algum conhecimento sobre isso ou ele foi do nada descobrindo e apertando? Isso, ele tinha, era de conhecimento público esses mudras, né, esses mudras, tá? E ele, ali no desespero dele, vamos dizer assim, era tudo ou nada, a família era de médico, uma família abastada, então ele teve esse tempo, depois dessa cura, de ir atrás dos estudos. E aí ele foi pesquisando e foi chegando a um conhecimento, que ele foi, vamos dizer assim, sistematizando esse conhecimento. E parte do princípio do seguinte: a nossa energia, né, ela sobe pelas costas, desce pela frente, vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, faz todo aquele ciclo que tem o formato de toros, né? Isso, exato, exato. Só que quando ele percebeu assim, quando alguma questão emocional, vamos dizer, atrapalhava a pessoa, né? Ela levou um susto, ela fica preocupada. Quando tu leva um susto, tu tranca a respiração. Então, tu imagina que isso
trava algo também no corpo físico, não só no emocional. Então, no Jinshin-Jitsu, tudo é duplo, tanto do lado esquerdo como direito, as travas, como eles chamam, são 26. Então, por exemplo, aqui é uma trava, tá? A trava 17, trabalha a intuição, aqui é 19, no cotovelo. Então, tem uma combinação de fluxos que conforme tu segura aqui ou ali, vai dar... Conforme trava, ela vai bloquear alguma coisa na nossa vida. Isso, o aspecto, tá? Então, conforme a emoção que tu sentiste naquele momento, pode travar determinadas áreas. Então, no Jinshin-Jitsu vai falar basicamente em 5 emoções, sentimentos, preocupação. E é bem importante isso dos dedos, onde que eu posso mostrar? Aqui, ali. Para essa câmera tá. aqui. Então, emoção, preocupação, tá? Sempre que a gente segurar o nosso dedo polegar, envolvendo todo, de preferência, desde a base até a última falange. Segurando todo o dedo. Segurando, gente, não precisa apertar. Ai, daqui a pouco tu não tá preocupado, mas tu tá no esforço, sabe? Segura. Aqui tu vai trabalhar preocupação, ansiedade, também estômago, baço e pele superficial. Pele superficial é aquele sintoma na pele que é uma leve coceira, não é nada muito profundo, tá? De repente, algum eczema? Uma coisa mais corte leve. Pequeno, alguma coisinha assim? Mais uma coceirinha, uma pequena alergiazinha. Bem superficial mesmo, é no polegar. Diferente de uma outra emoção que vai atacar a pele profunda, tá? Que daí é acne, furúnculo, coisa mais profunda nesse sentido, tá? Então, preocupação, estômago, baço, pele profunda, tá? Pele superficial. Pele superficial, desculpa. Isso, ainda bem. Medo. O detalhe é o seguinte, todas essas emoções são medo. Aqui é medo do quê? Pré-ocupação. Eu me ocupo antes, é medo do futuro. Aqui, segurando o dedo indicador, é medo. É o pânico, é um medo apavorante. Um medo básico. Um medão mesmo. Assim. Medo. Não, é só medo. Com medo. De tudo. Ou de algo muito específico, mas... Sim. Aqui vai trabalhar músculos, rim e bexiga. Pode ver, a pessoa quando está com muito medo, ela não sai do banheiro, ou ela tem problema renal. Contratura muscular, dor muscular. Exatamente. Principalmente. Sim. Aqui, esse dedo é o dedo da raiva, né? Simbólico. Sim. Sim, fofo, né? Então, a raiva, ela também é um medo de que o outro não faça o que eu quero que ele faça. Eu quero, entende? Eu quero muito que ele faça, se ele não fizer, ai, né? Ou medo de que ele faça o que eu não quero mais que ele faça. Percebe? Aqui trabalha o quê? Fígado, vesícula. Fez o que eu não queria. Sangue. Isso, fez o que eu não queria, me deixa com raiva. Não fez o que eu queria, me deixa com raiva. Não é isso? Não é assim? Bem assim. É mais simples do que às vezes a gente quer criar. E sangue, sabe? Meu sangue ferveu de raiva. Esse dedo não dá para esquecer, né? Depois vem a outra emoção, tristeza. O dedo anular, tristeza. Trabalha que órgãos? Intestino grosso, pulmão e, assim, pensa, o que é a tristeza, né? Clorinda, o que tristeza tem a ver com medo? Tristeza é o medo de nunca mais ser feliz. Medo do que perdeu, do que não vai ter de novo. Medo, e se eu nunca mais ser feliz? Geralmente esse medo, ninguém vai ficar triste por uma falência. Pode ficar preocupado, pode ficar tenso, mas tristeza a gente tem quando a gente perde um afeto. Tá? Por isso que é o dedo das relações, né? A aliança, mas claro que não só relacionamentos assim afetivos, né? De casal. Qualquer perda de amizade, enfim. Até de pets.
Claro, Até claro. de perto. Tá? Então, aqui é pulmão, trabalha pulmão, pele profunda e intestino grosso. Muitas pessoas que têm prisão de ventre, ou o contrário, né, intestino solto, podem estar tendo algum problema relacionado com isso. Tá? E por fim, o dedo mínimo. Antigamente, eu sou do tempo de antigamente, nós somos, né, Marcos? Somos. Não sei, eu acho que tem mais novinho que eu. Era chique, era chique quando a gente fosse tomar uma coisa, o dedo é sinal de chiqueza. Imagina, gente, se pode o dedo cravado assim, ser sinal de chiqueza, né? Mas era chique quem fazia isso. E esse dedo, ele vai trabalhar o esforço. Que esforço? Esforço de ser notado, o esforço de manter a autoimagem idealizada, ou seja, de que os outros me veem como eu mostro que eu sou, não como eu sou de verdade. Medo de não ser reconhecido. Totalmente, medo de não ser reconhecido errado, de ser mal interpretado. Exato. Medo que não me elogiem, sabe? Aqui vai trabalhar coração, intestino delgado e ossos. Ossos. Quando a pessoa está muito nervosa, que ela está assim, vai se apresentar num programa e é a primeira vez, né? Que não é o meu caso hoje. A gente pode fazer assim, toca o centro da mão, só segura o centro da mão. Tudo isso nós estamos falando de toques leves, não precisa. E esse toque leve no centro da mão, com os 4 dedos, pode ser um dedão? Como ficar confortável. O Jinshin-Jitsu é uma arte que ela ajuda muito a gente ficar... É importante que a gente fique confortável. Porque uma das questões básicas é o respirar. Se nós simplesmente respirássemos verdadeiramente, o que é respirar verdadeiramente? É soltar todo o ar. A gente acha que é encher de ar. Não, é esvaziar completamente o pulmão. Quando a gente esvazia, a gente relaxa. De forma cadenciada, né? Isso. Então, se a pessoa está nervosa, ela pode segurar assim, ou ela pode segurar tocando as 2 palmas da mão ao mesmo tempo. Tá? Por que a gente fala em segurar o dedo inteiro? Porque no Jinshin-Jitsu, uma das questões da filosofia é divide o nosso corpo. Então, a parte superior do corpo é a parte da emoção, a central é a parte mental e a do quadril é a parte física. Mesma coisa a nossa falange. Essa falange maior aqui é a da emoção, a do meio a mental e a de baixo a física. Então, se eu englobo meu dedinho todo, que eu toco ao mesmo tempo as 3 falanges, eu estou trabalhando meu corpo físico, as causas mentais e emocionais que deixaram meu físico tocado. Né? E eu acho muito importante lembrar para as pessoas que essa técnica que a Clorinda está nos explicando, ela não precisa de uma iniciação, ela pode ser usada por qualquer pessoa. Você pode usar em você ou num parente próximo, num amigo, qualquer pessoa que esteja necessitando. Né? Inclusive tem um fluxo bem importante que eu gostaria de falar sobre ele aqui. Né? Aquele que nós gravamos um pouquinho antes. Aquele que a gente gravou um pouquinho antes, pode ser agora? Sim, então nós fizemos uma gravação um pouquinho antes, tá? Então se o pessoal puder colocar na tela, a Clorinda vai explicar o funcionamento dele. Né? E para que serve? Qual é o momento de usar? Então, esse fluxo, ele é para pessoas hospitalizadas, assim, qualquer situação. Eu já apresentei, aí a gente começa sempre segurando o polegar, por exemplo, da mão direita da pessoa, embora o tom esteja sobre tom, gente, a pessoa que era modelo, né, nós não combinamos, mas viemos quase um parzinho de vaso, tá? Então, a gente começa segurando, por exemplo, o polegar da mão direito da pessoa com o dedo mindinho do pé esquerdo dela. Cruza os dedos e as mãos. Cruza, tudo cruzado. O nome deste fluxo é dedo de pé e mão cruzado. Tá. Então, eu fico ali o tempo suficiente
para sentir ou a pulsação, se eu sou uma pessoa mais sensível, né? Eu que estou aplicando, ou eu fico uns 2 minutinhos. Se é uma criança ou se a pessoa está muito adoentada, ela tem incômodo, passa mais rápido, tá? Aí eu troco, vou pro dedo indicador sempre da lembrando mão. que é só segurar de leve. Só segurar de leve. E lembrando também que por aquilo que eu falei, corpo físico, mental e emocional, segura, engloba o dedo todo, tanto da mão como do pé, tá? E ali parece que eu estou apertando, mas não é apertar, não precisa apertar, tá? Aí depois vai para o dedo médio da mão direita e do pé esquerdo, até chegar no dedo mindinho. Quando chega no dedo mindinho, tu vai para o outro lado da pessoa, né, do outro, ou a pessoa te dá o pé, enfim. Sim, sim. E tu aplica do outro lado a mesma coisa. Dá para fazer isso, gente, com uma pessoa aplicando de um lado e a outra do outro. Eu posso contar um exemplo? Por favor. Uma vez. Claro, claro. Uma situação, eu trabalhava numa escola, uma menina estava urrando de cólica, né? E naquele momento a enfermeira tinha ido acompanhar um aluno no hospital, parece, e não tinha ninguém para atender e a escola não tinha autorização para dar medicamento. Então, na sala de espera onde ela estava, ela tirou o tênis, eu pedi para ela tirar o tênis, eu trabalhei nela de um lado e a menina, a colega, do outro. No dia seguinte, ela veio perguntar aqui que é aquilo que eu tinha, porque não era minha aluna, né? Uhum. Ela era aluna do ensino médio. E uma situação também é a pessoa que está hospitalizada na UTI. Se sente muito beneficiada com esse fluxo. Inclusive, tem um hospital, se não me engano, é Seattle, nos Estados Unidos, que até a pessoa encarregada da limpeza do hospital é convidada a fazer o autoajuda. Porque no Jiu-Jitsu tu pode... Fazer o treinamento... Isso, tu pode fazer um curso de autoajuda que tu aprende, por exemplo, como esse fluxo aqui que eu ensinei, Sim. tu aprende no curso de autoajuda. Ou tu pode fazer os outros, que daí te habilita a tu aplicares, né, num consultório, uma coisa assim. E aí essa moça, ela tinha recém feito curso de autoajuda e sofreu um acidente com outras 4 pessoas no carro. 4 Era uma funcionária desse hospital de Não, Seattle. nem era. Ela foi hospitalizada lá. Ah, tá. Depois que ela ficou hospitalizada é que o hospital sugeriu que todos... Na verdade, eles sugeriam não. Ele queria, ele pagava para essas pessoas fazerem o curso de autoajuda pelo que eles presenciaram no hospital. Certo. O que aconteceu com ela. O que foi que aconteceu? Um acidente de carro, com 5 pessoas no carro, 4 morreram e ela ia ficar tetraplégica. E todo mundo que ia visitá-la fazia essa aplicação, porque ela tinha feito há pouco o autoajuda e ensinou para um monte de gente. E as pessoas faziam nela, tá? E ela, em 2 meses, voltou a andar. Nossa. Tá? Então, foi uma coisa que encantou muito. Eu, pessoalmente, já fui visitar pessoas em hospital e fazer esse fluxo, e outros, inclusive, que foram muito importantes. Fiz numa moça uma vez, ela estava 20 dias já sem alimentação, com pancreatite, diabética, bem complicada. No primeiro dia, eu fui 3 dias seguidos no hospital. No primeiro dia, ela ficou lá, fiz o fluxo nela, que não foi esse, daí é um outro, né, que eu apliquei. Mas no dia seguinte, quando eu fui para aplicar de novo um outro fluxo nela, ela estava comendo. Fazia 20 dias que ela não podia comer, tá? E foi sensacional a recuperação dela. E dicas, assim, né? Porque como eu trabalhava numa escola, o que não faltava era oportunidade. Eu tinha recém feito o meu autoajuda, eu fiz ele final de agosto, início de setembro. E naquele dia eu tinha uma função de diretiva ali, de coordenação na escola. Uma mãe liga para mim, queria uma entrevista com uma professora. Queria mais por telefone, não era normal a escola fazer entrevista de pai e aluno, de professor com pai, por telefone, né? Ela disse, não, mas eu preciso porque eu estou com câncer de seio e estou me tratando com químio, a minha imunidade está muito baixa, eu não posso sair de casa. E eu tinha recém-feito, eu não tinha experimentado ainda.
Isso é importante, eu não tinha experimentado ainda se funcionava ou não. Eu disse para ela, olha, eu acabei de vir de um curso e eles garantem que o negócio é fantástico. Expliquei para ela por telefone como é que segurava, né? Sempre, se tu começa no dedão da mão direita, o pé é o esquerdo e é o dedinho, passa por todos os dedos e depois... A menina dela era da 5ª série, 10 anos, a guriazinha. Quando chegou, isso foi início de setembro, quando chegou dezembro, que os pais chegam na escola para pegar nota, e geralmente Sim. os que passaram por média já estão liberados, eu encontrei ela num corredor, lá no andar térreo da escola, e me pareceu que ela estava perdida, né? Porque a gente que está acostumada no ambiente percebe. Eu disse, tu está perdida? Ela disse, estou procurando a sala da Clorinda. Eu disse, olha, eu sou a Clorinda. Uhum. E ela me disse, eu fiz questão de vir aqui para que tu visse como eu fiquei. A minha filha, a menininha de 5ª série, de 10 anos, me aplicava aquele fluxo diariamente. Eu nunca mais passei mal com as químios, com as rádios. Tá? Que coisa maravilhosa. Então, o Jinshin Jitsu é uma coisa muito interessante, sabe? De se experimentar e a pessoa, é como tu disseste, a própria pessoa pode se aplicar. A própria pessoa pode se auto-aplicar. É algo extremamente rápido, tem Sim. resultados e é muito fácil, né? Muito fácil, porque assim, ó, uma outra sugestão, Clorinda, o que eu faço então se eu quero me manter equilibrado e eu não conheço muita coisa? Uhum. Sugestão, segura todos os dedos, tá? Começa pela mão esquerda. Por que pela mão esquerda? No Jinshin Jitsu vai dizer que a mão esquerda representa o nosso passado. Tudo que está no passado é mais demorado, tá? E te digo bem, eu fazia um fluxo no meu esposo, uma época, e que o dedão, o dedo do pé direito dele, que tinha o joanete, sumiu numa aplicação. E o do esquerdo é demorado, tá? O que está no passado está mais... Demora muito, fica mais preso, tá? Raízes mais fortes. Então, uma boa dica de uma autoajuda é segurar todos os dedinhos, tá? Pode ser assim, contando uma respiração, talvez 3 respirações, mas não é qualquer respiração. Conta assim... Inspira em 4, segura em 6, solta em 8, por exemplo. 3 vezes para cada dedinho, ou um pouco mais, né? A gente ser mais generoso Sim. também poderia ser. Não é para fazer com pressa. Não né? É para fazer com pressa, porque dentro da própria filosofia do Jinshin, vai dizer que se todos nós respirássemos verdadeiramente, né? Muita coisa seria Muita resolvida. Coisa. Então, tem fluxo assim. Tinha um outro menino que a mãe ligou dizendo, olha, ele não vai ir para o colégio, porque ele está atacado da asma demais. E esse fluxo é bem fácil, eu expliquei. Põe a mão na... Sabe essa parte fofinha da mão aqui? Sim, a almofadinha embaixo então, do polegar. Como o menino mesmo ia se aplicar, né? Se eu vou aplicar em alguém, eu seguro aqui. Mas se é a própria pessoa, ela abraça essa partezinha aqui, tá? E a outra mão vem aqui. E aí eu expliquei para ela, no telefone... Qualquer um dos lados. Qualquer um dos lados. No caso, estou fazendo do lado direito, Sim. tá? Expliquei para ela no telefone, daí no outro dia, uma das coisas que eu fazia era abrir as salas depois do recreio. E eu fui abrir a sala 6ª série, menino. E ele pulava. Oi, Clô, tudo bom? Eu digo, tudo. Ó, Clô... Tu viu que eu tô aqui? Eu digo, tô vendo, mas e daí? Ele fez assim, pô, tipo, né? Ô, cabeça. A mãozinha, Clô, fez efeito. Que querido. Olha que amor, né? Que boa, então é muito lindo. E tem um livro, posso mostrar? Rapidinho, que nós estamos no finalzinho, então, por favor. Tem um livro também à disposição, encontra em livrarias, eu acho que até na Amazon tem, tá? O Toque de Cura, que também explica um pouco. E também é possível fazer para os nossos amigos bichinhos, tá? Que maravilha. É isso. Pô, muito obrigado. Eu que agradeço. Por mais uma vez estar aqui conosco. Obrigada. E temos muito mais assuntos para conversar em breve. Temos, sempre. Então, estamos chegando ao fim de mais um Papo de Terapeuta. Espero que tenham aproveitado essas maravilhas de dicas e informações.
Gratidão e até o próximo.